Bom dia, Espírito Santo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. Mais uma manhã, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Nós entramos na tua presença, Senhor. Aleluia. Muito bom dia, povo abençoado por Deus. Que a paz e a graça do Senhor Jesus estejam com todos neste dia que o Senhor preparou para nós. Que nós venhamos regozijar no Senhor e na força do seu poder. Nesta manhã, vamos agradecendo ao Senhor pela noite de sono, por este novo dia, esta nova oportunidade que o Senhor nos concede. É motivo de nós agradecermos ao Senhor. Nós deitamos, dormimos, acordamos, estamos aqui, estamos de pé, porque o Senhor é quem nos sustenta. Ele é bom o tempo todo, Deus é bom, aleluia. E vamos consagrar as nossas vidas, a nossa família, nosso trabalho, consagrar esse dia nas mãos do Senhor. Tudo que nós estamos fazendo e vamos fazer, vamos consagrar ao Senhor, aleluia, porque no final tudo será bem sucedido. Louvado seja Deus. E neste dia, o Espírito Santo esteja nos conduzindo, abrindo portas que estiver fechada, que Ele venha trazer a cura, a libertação, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor hoje está aqui no livro de Ruth, capítulo 4, e os versículos estão do 9 ao 19. Deixa eu conferir aqui. Não, é do 9 ao 17. Então Boaz disse aos anciãos que a todo o povo: sois hoje testemunha de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, de Quilom, de Malom, da mão de Noemi. Lá em Manasse, aleluia. E de que também como por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entre na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambos edificaram a casa de Israel. E porta-te valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Eita glória! Louvado seja Deus. E seja a tua casa como a casa de Perez, que Tamar deu à luz a Judá, pela descendência que o Senhor te der desta moça. Aleluia. Aqui do versículo 13 já começa a falar sobre o nascimento de Obed, né? Que Obed é avô de Davi, que foi filho de Ruth. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ela a possuiu. O Senhor lhe fez conceder e deu à luz a um filho. Aleluia. Glória a Deus. Então as mulheres edificaram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice, pois a tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e pôs o seu nome Colo, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. E estas são, pois, a geração de Perez. Perez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Alimeleque.
a Aminadab. Louvado seja Deus. Então, vai começar a falar aqui, né, da geração. Louvado seja Deus. Mas a palavra só está aqui até o versículo 17, né? E a vizinhança lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, quem conhece a história sabe, né? Que Noemi é esposa de Elimeleque. Elimeleque faleceu, os filhos dela, Malom e Quilom, faleceu, que era casado com Orfa e Noemi, e Ruth. E Ruth era a mulher de Malom, né? E só que Boaz era parente dos filhos da Noemi, né? Era parente lá de Malom e de Quilom. E ele, quando viu Ruth de volta, né, Noemi de volta e trazendo essa moça, aleluia, ele aqui começou a falar, né, porque quando elas voltaram, a Noemi se viu desamparada, estava ali angustiada, porque perdera seu marido e seus 2 filhos. Ela dispensou as noras dela, né, porque ela disse que não tinha mais idade para ter filho, para elas se casarem, e ela voltou para sua terra natal, e a Ruth não quis voltar para o seu povo, porque ela disse que agora o povo de Noemi era o seu povo e o Deus de Noemi também era o seu Deus. Por isso que Deus também achou graça nela, abençoou ela de uma forma, né, especial, porque Jesus, se a gente for ver, ele veio da linhagem dela, né? Porque era da linhagem de Davi. Davi era neto de Ruth. Aleluia. E Deus abençoou essas duas, porque Noemi, já de idade, não aguentava mais trabalhar. E Noemi começou a trabalhar na plantação de Boaz, catando espigas, as espigas que caíam. Ela colhia, né? Ela recolhia para vender, para adquirir um dinheirinho ali para ela e a Noemi sobreviver. Olha que tanto amor envolvido, né? Isso quem faz é Deus. Talvez a outra, a órfã, não quis voltar. Ela foi lá para o povo dela. Mas Noemi, ela, né? Deus, coisa de Deus, né? Deus fez com que ela tivesse um amor, né? Pela Noemi, a ponto dela escolher que o povo de Noemi ia ser o povo dela. O mesmo Deus ia ser o Deus dela. Ela disse: onde você foi enterrado, eu também vou. Então, Deus gostou daquela escolha. E ela cuidou ali da sogra dela, né? Se fosse olhar, né, pelo merecimento, ela não ia mais prosseguir. Por quê? Porque ela não era mais nora dela, né? Pela lei da terra, ela não era mais nada dela, só tinha consideração. Mas ela tinha ela como sogra. E aqui o Boaz, ele disse, né, ali para os anciãos, né, daquele lugar, que eles eram testemunha de que ele ia tomar, né, tudo quanto foi de Elimeleque, de Quilom e de Malom, da mão de Noemi, né? Por quê? Uma era esposa de Elimeleque, que era Noemi. A Ruth era esposa de Malom. E ali ele foi e prosseguiu a história, né? Tomando a mulher do primo. Essa mulher a qual deu um filho para ele, né? Que Deus o abençoou. Então, os anciãos profetizaram bênção na vida de Boaz. Eles disseram, né? Abriu a boca. Olha a importância de nós abrirmos a nossa boca e abençoar alguém. Nossa boca foi, né, feita para a gente abençoar. Deus nos deu uma boca, uma voz, uma fala para a gente abrir para abençoar, né? E a bênção do Senhor gera, né, a obediência gera a bênção. E a Ruth foi muito obediente, tanto que ela obedeceu todas as instruções que Noemi deu para ela. Ela agarrou aquelas oportunidades, né? E ela foi ali, conquistou Boaz.
conquistou tanto que ele já estava sendo, os anciãos profetizaram na vida dele que ele ia ter filhos com ela, e realmente teve. E Noemi não teve assim aquele prazer de ter segurado os netos dela biologicamente, porque nenhum deixou filho. Se deixasse também, a palavra de Deus falava, né, que tinha deixado essas duas viúvas com filho, mas não deixou, nenhum deixou filho. Os dois morreram, não deixou filho, mas como Ruth considerava Noemi como sogra, tinha aquele amor, aquele apego, ela segurou o filho dela com Boaz, né, o filho de Ruth com Boaz, numa satisfação que as mulheres disseram ali: Noemi, bendito seja o Senhor que te deixou hoje, né, te remidou, e seja o seu nome afamado em Israel, né? Então a fama de Noemi correu ali, né, até sobre Israel, porque ela foi abençoada por causa da Ruth, foi abençoada por conta da vida dela, né? Deus usou a vida de Noemi para abençoar Ruth, e também abençoou Ruth para abençoar Noemi. Então, o que nós temos que tirar de lição? Muitas lições temos que tirar da palavra de Deus, né? Se vocês ouvem essa história, né? A história que conta hoje nos dias de hoje, que está tudo escrito na Bíblia Sagrada, a gente lê e tira de lição para os nossos dias de hoje. Que assim como Deus abençoou Noemi, já farta de dias, Ele não está olhando para a tua idade. Ele cria meio, ele cria situação para não te deixar desamparado. Ontem mesmo eu estava conversando com uma jovem acerca disso, né? Acerca de algo que ela já sentiu, eu também, né? Deus já mostrou para a gente, e eu falava para ela ali, às vezes Deus não quer fazer aquilo. Ele não está mostrando para fazer exatamente. Quando Deus vai fazer algo na vida de alguém, Ele primeiro avisa os profetas. Aleluia. Se nós estamos na presença de Deus, Deus dá um aviso. Às vezes não é porque Ele quer realizar aquilo que Ele está falando, mas Ele quer dar livramentos através daquilo. Aleluia. Louvado seja Deus. A pessoa ficou um pouco temerosa. Eu falei, não, mas Deus não vai. Se Deus permitir que tal coisa aconteça, Ele não vai te deixar desamparada. Não vai. Como Ele não deixou, né? E essa palavra hoje é uma confirmação de uma conversa que eu tive ontem com uma jovem. Às vezes o que Deus requer de mim, de você, é um posicionamento. É se alinhar com a vontade dEle. Às vezes Deus, Ele quer nos alinhar. Aleluia. Ele quer que nós nos alinhamos com a vontade dEle. Ele está dizendo, vai por aqui. E você está querendo ir por cá. É esse o caminho. Mas eu não quero, eu quero ir por esse outro. Aí você vai se dar mal. Porque quando Noemi parou com as duas noras, deparou com essas duas assim, cara a cara, olha, vocês agora tá livre, vai para o povo de vocês. Orfa se despediu da sogra e foi para o povo dela. Mas Noemi disse, eu não vou. Ela insistiu, ela disse, eu não vou, sogra. De hoje em diante, o teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. Por quê? Noemi servia a Deus. Mesmo diante das dificuldades que ela estava enfrentando, mesmo diante das percas, ela não deixou de adorar a Deus. Ela não deixou de confiar. Ela tinha certeza que se ela voltasse para a terra dela, ela ia ser amparada novamente, mas eu acredito que ela ficou, né? Pensamento meu, né? Que a gente também lendo a palavra, a gente tem uns pensamentos que vêm também de nós, que a gente, tipo, o nosso achismo. Eu acho que ela deve ter temido de convidar elas, por quê? Porque elas não eram da mesma linhagem do povo dela. Mas Ruth não teve medo. O teu povo é o meu povo. E aí quando ela chegou ali em Belém, juntamente com Noemi, o povo a acolheu. Tanto que quando Boaz viu ela catando ali as espigas, ele disse para os funcionários dele,
deixa cair mais espigas para ela recolher. E quando Noemi falou, olha, você vai, faz isso, 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 deu todas as coordenadas de como ela conquistar Boaz, ela fez da mesma forma que a sogra pediu que ela fizesse. Porque quem tem intimidade com Deus, Deus fala, faz assim, e a pessoa vai lá e faz e se dá bem. Mas quando Deus tem um projeto de vida para nós, e Ele já avisou, eu quero que seja assim, e a gente desobedece, a gente não prospera. Pode até, continua sobrevivendo na terra, mas o que era para viver de melhor fica retido. Por quê? Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender daquilo que ele prometeu de fazer. Se ele disse, você vai ser um levita, você vai ser um levita. Se ele disse, faça a minha obra, faz a obra sem questionamento. Porque ele tem bênçãos, recompensam para te dar. Aleluia. Não que a gente vai barganhar com Deus. Não é isso que Deus quer. Ele não quer barganha. Aí eu vou fazer isso para adquirir aquilo. Não. Eu não posso estar aqui todos os dias trazendo a palavra do Senhor para barganha. Eu vou fazer para me ganhar não sei quanto. Eu vou fazer porque Deus vai me abençoar. Não. As bênçãos são consequência. Porque o Salmos 37 fala, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Se eu estou aqui me entregando, dando a minha entrega para o Senhor, é uma consequência as bênçãos que vêm depois. Eu não posso barganhar com Deus, mas eu preciso, aleluia, de ser obediente. A obediência gera bênção. Se Deus falou, faça, eu estou aqui porque há 2 anos atrás, uns 3 anos atrás que Deus começou a falar para mim. Só que quando foi, já tem o quê? Mais de 1 ano que eu estou trazendo aqui o momento, né? Esse momento da palavra aqui em vídeo. Eu só fazia em áudio, mas Deus já tinha falado comigo várias vezes para me fazer vídeo, mas eu fiquei com vergonha, eu fiquei com medo de falhar, e eu sei que eu não sou perfeita, né? Não sou tão sábia, né? Se Deus não me der sabedoria, eu também não sei. Eu sou envergonhada, eu estou aqui, mas eu tenho vergonha, mas eu estou, né? E para obedecer, Deus falou, faz. E Deus usou uma irmã, uma amiga minha, e falou, tudo que Deus já tinha me falado, ela falou para mim fazer. Eu não tenho convivência com ela no dia a dia, né, humanamente falando, mas à distância eu falo com ela todos os dias, e Deus usou ela para me confirmar. E eu estou aqui por obediência. Não estou a pulso. Deus não deixa você fazer nada. Eu vou fazer porque eu sou obrigada a fazer. Não. Quando ele fala faz, ele mesmo coloca o amor, o desejo. Tanto que no dia que eu não consigo fazer, eu sinto falta. Para mim, o dia está vazio, tem algo faltando. Quando eu não consigo trazer esse momento aqui da palavra de Deus, eu sinto vazia. Mas quando eu faço, eu termino, eu me sinto preenchida. E quando você faz algo que te dá prazer, é bom, né? Como é bom. Quando você está com fome, que você come. Quando você está com sede, que você toma uma água. Que gostoso, não é? Quando você está com vontade de fazer algo ou de adquirir algo que Deus te concede, não é bom? Assim esse sentimento. Quando eu termino, eu sinto realizada. Então é algo que Deus colocou no meu coração e já me deu, né, esse amor. Então a mesma forma foi com Ruth. Ruth tinha um amor tão grande pela vida de Noemi, aleluia, que ela trabalhava para alimentar. Porque naquela época não tinha esse negócio de viúva ter um benefício. Se não fosse a ajuda do povo, as viúvas pereciam. Por isso que Jesus falou, frisava tanto, cuida das viúvas, cuida dos órfãos, porque não tinha benefício do governo, né? Não tinha, ele levantava liderança, mas ainda não tinha esses meios como tem hoje, que a pessoa fica desempregado, né, de baixa renda, tem uma ajuda do governo. Antes não tinha. Louvado seja Deus por isso que hoje nós temos, né?
que Deus tem abençoado, né? A ciência está se avançando, né? As coisas estão assim, tomando um rumo assim de avançamento, né? As coisas estão se avançando. Aleluia por isso. Aleluia, glória a Deus. E ela obedeceu às ordenanças e Deus abençoou. E Noemi teve aquele prazer de segurar no colo. E todas as mulheres se maravilharam de ver aquilo, né? Ela farta de dias, mas Deus trazendo, né? Então não importa qual seja a tua idade, quem sabe você tem dito, mas eu já estou com uma idade tão avançada. Não importa, para Deus 1000 anos é como se fosse um dia, e um dia como 1000 anos. Ele traz a existência daquilo que não existe como se já existisse. Ele chama a existência do que não existe como se já existisse. E creia, você comece a crer, mesmo que você diz assim, eu perdi tudo. Você não está sozinho, não está sozinha. Você está com Deus, é o suficiente para você. Deus e você é maioria. Você e Deus é maioria. Louvado seja Deus. Então, Deus é mais do que o suficiente para nós. Porque quando nós temos Deus como nosso suficiente, Ele traz a existência daquilo que nós estamos querendo, estamos necessitando. Aleluia. As mulheres da vizinhança disseram, Noemi tem um filho outra vez. Elas disseram, né, que é como se o Malom tivesse ali nos braços da Noemi novamente. Aleluia. Elas deram o nome de Obed, né? E a presença de Deus esteve sempre, sempre, sempre com Obed. Aleluia. Porque ele veio de uma obediência, ele veio de uma mulher que era temente a Deus. Deus tem maneiras de nos abençoar além do que esperamos. Noemi tornou-se amarga e arrasada com a morte do marido e filhos, né? Ele estava ali arrasada, amarga, mas, no entanto, Boaz, um parente que se casou com sua nora Ruth, providenciou um lar para ambas e resolveu essa situação desesperadora. Aleluia. Acaso o Deus de Ruth, de Noemi, não é o teu Deus? Ele é o teu Deus. Ele tem poder, aleluia, para trazer à existência a tua bênção e te dar a providência que você necessita. Ele é o Deus da provisão, aleluia. Talvez tenha sido suficiente para Noemi, mas Deus ainda abençoou Boaz e Ruth com um filho. Agora Noemi tinha um neto para restaurar o seu vigor e cuidar dela. Então, não importa qual seja a tua idade, a tua situação financeira, porque Noemi, humanamente falando, não tinha mais nada. Mas Boaz chegou na vida delas, deu um lar e ainda deu um neto para ela segurar, ter o prazer de segurar um neto ali no seu colo. Não era um neto biológico, mas era um neto de coração, ela amava. Aleluia. Deus cuidou dela na sua velhice. Isso já teria sido suficiente para ela, né? De ter um lar, mas veio também, juntamente com um lar, um filho para alegrar o coração dela. O pequeno Obed cresceu e se tornou pai de Jessé, pai de Davi. A família de Noemi pertencia à linhagem real de Israel, a dinastia mais importante da história. Isso já teria sido o suficiente. Louvado seja Deus. Ela já tinha alegria, né? O suficiente para agradecer a Deus pelas bênçãos. Aleluia. Entretanto, Davi tornou-se o ancestral de Jesus. Eita glória. Foi só bênção. Quando as bênçãos, né? Aquilo que nós estamos plantando hoje na presença do Senhor, porque a palavra é uma semente.
A obediência também. Se nós estamos plantando com obediência, pode ter certeza que a geração é bênção. E vamos já começar a abençoar nossa futura geração. Os nossos netos serão abençoados, os nossos filhos são e serão abençoados. Em nome do Senhor Jesus, como aqueles anciãos abençoou, abriu a boca para profetizar bênção na vida de Boaz com Ruth, né? Vamos profetizar. Eu profetizo sobre a tua vida. Você que está se sentindo desamparado, desamparada, eu profetizo as bênçãos do Senhor, as bênçãos de salvação, a bênção da libertação, a bênção da cura, em nome do Senhor Jesus. Oh, louvado seja Deus. Aleluia. Se crermos em Cristo, estamos em posição semelhante à de Noemi. Aleluia. Nada tínhamos até ele nos redimir. Aleluia. Noemi falou, não, eu não tinha nada, mas Deus, ele nos redimiu. Aleluia. Ele estava alegre, estava feliz. Eu creio que antes de terminar este ano, antes de chegar o dia 31, Deus vai criar uma situação para uma pessoa que está aqui ouvindo, né? Para várias pessoas, não só é para uma, para várias pessoas, porque as bênçãos do Senhor, ela nos enriquece e ela não acrescenta dores. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre as nossas vidas, sobre a tua vida. Você que tem o prazer de todos os dias ouvir a palavra do Senhor, toma posse das bênçãos para a tua vida, mesmo que hoje você se sinta no deserto, mas Deus, ele vai te abençoar mesmo nesse deserto. Creia tão somente. Se você crê, você verá a glória de Deus sobre a tua vida, sobre essa situação que parece que está morto. Aleluia. Morreu, mas ao cheiro das águas brotará. A palavra de Deus, ela é viva, é eficaz. Aleluia. Ela está trazendo uma eficácia para nossas vidas hoje. Receba a alegria, receba o consolo, o conforto. Aleluia. Aquelas duas mulheres estavam ali sem nada, mas pela obediência que elas tinham com Deus, pela palavra em Deus, elas foram muito abençoadas. Louvado seja Deus. Aleluia. Hoje somos plenamente aceitos por nosso Pai, que nos abençoa para abençoarmos os outros. Isso é muito mais do que o suficiente. Louvado seja Deus. Se você está sendo abençoado hoje, abençoe outras pessoas. Noemi não tinha bens materiais, financeiramente ela não tinha, mas ela tinha o maioral, né? Que é o suficiente, que é a presença de Deus. Aleluia. Como Deus demonstrou a você que Ele é mais do que o suficiente? Ele me demonstrou a mim e a você que Ele é mais do que suficiente, porque aquele que deu o seu único filho por amor para nós, como não nos daria juntamente com Ele todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada e nem ninguém. Aleluia, Deus é comigo e Deus é contigo. Oremos. Jesus, Tu és mais do que o suficiente para nós. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é mais do que suficiente. Jesus, o Senhor é mais do que suficiente para nós. Obrigado, meu Deus. Que o Senhor, Ele venha nos conceder uma quinta-feira abençoada em nome de Jesus.